E aí, o que você me diz? Quais são os requisitos para a caracterização da uso capião? O que nós vamos ter aqui para caracterizar, tô cheio de pelo de gato, a uso capião? Nós temos essas modalidades, mas assim, o que eu preciso para cada uma? Pois muito que bem, eu vou bem muito abrir o nosso Código Civil aqui para você, porque essa parte é importante de ser analisada com carinho. Olha o que temos aqui. Vamos lá. Artigo 1238. Começa a parte de uso capião. Nós vamos ter aqui as modalidades. 1238 e seguintes é importantíssimo para que você possa... Ó, o Fred estragando a minha... Sai daí. Você vai derrubar o painel. Importantíssimo para o seu exame de ordem, tá? Então, vamos lá. Leitura categórica do 1238 até o 1240A. Minto, até o 1244. E eu vou fazer um compilado agora das informações desses artigos para vocês. Começando do 1238, que já trata da uso capião extraordinária, tá? Roberta, vamos lá então. Olha só. Estamos aqui no nosso bloco de número 2 e vamos continuar fazendo o nosso esquema do checklist. Professora, me diga aí, o que eu preciso? Vamos lá, vamos continuar aqui. É óbvio que em todas as modalidades a gente precisa de quê? De posse. E em todas as modalidades a gente precisa de posse. O detentor, ele pode ocupar aqui por 1000 anos, ele nunca vai adquirir a propriedade, porque ele não está exercendo posse. Então, primeira ideia, nesse negócio de uso capião não tem história de detentor adquirindo pela uso capião, não, porque não vai ter como mesmo. E por que não vai ter como? Porque não tem como, porque o detentor não exerce posse. E uso capião é uma consequência de posse. Mas, professora, eu sei que tem tempo aí. Eu sei que tem tempo. E teve uma galera que eu vi aqui no chat falando, mas ele tá de má fé. Não, ele não tá de má fé. Ele tá sim. E aí? Ele tá ou não tá de má fé? Esqueça que má fé impede o uso capião. Não. Não. E é óbvio que ele tá de má fé, porque ele sabe que ali ele não pode estar. Ou pelo menos não deveria. Ele sabe que ali não é o lugar dele. Ai, professor, eu sempre tive uma dúvida. Qual a diferença entre possuidor de boa fé e de má fé? Vamos anotar? Não custa nada. Olha só. Vamos anotar. Sabe qual que é o conceito de possuidor de boa fé e de má fé? Sabe qual é o conceito de possuidor de boa fé e de má fé? Possuidor de boa fé é aquele que ignora os vícios da posse dele. E o que é possuidor de má fé? É aquele que não ignora os vícios da posse dele. O Brasil! Não é tu não, cachorro vindo, Juninho vindo. O Brasil, deixa eu te falar. Eu sei que eu trabalho para Dona Maria, eu sei que a Dona Maria morreu, eu sei que eu não tenho nada que ver com a história e eu tô lá morando lá. Tu acha que ele ignora vício ou ele não ignora vício? É claro que ele não ignora vício. É claro que ele sabe que não tem nada a ver ele estar ali. Isso é um possuidor de má fé.
Tá bom? Então vamos lá. Ser possuidor de boa ou de má fé não impede o uso capião, tá? O que vai fazer diferença é em relação ao prazo. Mas vamos lá. Uso capião aqui, extraordinária. Professora, o que eu preciso para caracterizar a uso capião extraordinária? Essa modalidade consta no artigo 1238. É óbvio que eu preciso de quê? De posse por quanto tempo? 15 anos. Pura e simplesmente. Eu preciso de posse por 15 anos. Acabou. Acabou. Eu fico no imóvel ali por 15 anos. Ai, professora, se eu tiver de má fé, basta eu ficar por 15 anos que eu adquiro a propriedade? Sim. Posse mansa, pacífica, de boa, por 15 anos. Tantã! Adquiriu a propriedade. Parabéns! Mas, professora, aquele que tem boa fé, coitadinho, o que tem boa fé, o prazo deveria ser menor, não é? Qual vai ser o prazo? Olha lá, quando a gente fala do possuidor de boa fé, a gente vai lembrar que a criatura vai exercer a posse por 10 anos, se tem justo título e boa fé. Roberta, o que é um justo título? Boa fé é aquela pessoa que acredita na legitimidade da posse dela. Ela acredita que ela realmente tem que estar lá, que é direito dela. Ou porque ela simplesmente acredita ou porque ela tem um justo título. Por exemplo, eu vendo para você uma fazenda e eu faço um documento para você de escritura pública falsificada. Por que a gente fala em grilagem de terra? Porque o grileiro é aquela criatura que vai invadir uma área ou vai vender uma área que não é dele e para dar à pessoa que compra uma acreditação, entre aspas, né, uma fé, uma legitimidade de que ele é o dono daquela terra, ele falsifica uma escritura pública, coloca a escritura, porque quando você pega escritura pública, né, quando os nossos pais, os nossos avós vêm, olha a escritura pública do meu imóvel, é um papel velho. Ele coloca numa caixa com grilos, as fezes dos grilos envelhecem o papel. O grileiro é o que vende terra que não é dele com documento falso. Tenho dito. E aí, ele falsifica. A pessoa que tem uma escritura pública falsificada, ele vai pensar assim, porra, mas gente, eu tenho um documento, olha aqui. Esse documento é um justo título. Ele não é o documento que dá, não é o título, porque não te dá o registro, mas é um justo título. De boa? De boa, de boa, de boa? Pois bem, aí deixou de falar. Justo título boa-fé, 10 anos, caiu o prazo. Maravigold. Professora, onde que tá esse 1.200 e ordinária? 42. E a rural? A rural, evidentemente, é em área o que, Brasil? Rural. Onde que a gente tem a questão do uso capião, rural. Onde que a gente tem aqui? Artigo 1239, tá? 1239. Primeiro, vai exercer a posse. Por quanto tempo? Olha o prazo. 10 anos. Brasil, perdão, 5 anos. Prazo da usucapião rural, 5 anos. Ele vai ocupar uma área, aonde, gente? Se é usucapião rural, a área é o quê? Rural. Só que vai ser uma área não superior a
50 hectares, ou seja, tem que ser menor que 50 hectares. Ele tem que tornar essa terra produtiva, tá? Ele tem que tornar essa terra produtiva, porque, gente, se é em área rural, a pessoa vai usar a terra para quê? Para tornar a terra produtiva, pelo trabalho dele, pelo trabalho da família, e também vai fixar a moradia. Deixa eu botar mais para cá. E também vai fixar a moradia. Então, duas coisas que você não pode, em hipótese alguma, esquecer. Ele vai tornar a terra produtiva, não vamos esquecer, pelo trabalho dele ou pela trabalho da família, e vai fixar também o que, Brasil? Ele vai fixar a moradia dele. Só que você consegue visualizar que essa modalidade de uso capião aqui rural é para fazer o bem? Para ajudar aquela pessoa que não tem onde morar. Então aqui a gente tem um requisito mega negativo que a gente não pode deixar de esquecer. Não pode ser proprietário de outro imóvel. Ele só vai conseguir o Zucapi nessas condições se ele não for proprietário de outro imóvel. Professora, mas ele é. Então ele pode usar o Zucapi? Pode, por outra modalidade. Por exemplo, a modalidade extraordinária. Ele não vai poder se valer da rural, porque a rural é fofinha. É só para quem não tem outro imóvel. Prof, e a urbana? A urbana é mais ou menos no mesmo contexto. Eu vou ficar aqui por 5 anos. O imóvel é em área o quê? Urbana. Então aqui a gente já fala em metros quadrados. Vamos ter quantos aqui? 250 metros quadrados. Tá vendo que eu tô botando a setinha para baixo? Então, pois bem, é até 250 metros quadrados. E essa pessoa... Professora, eu quero artigo porque você esqueceu. 1240. E essa pessoa vai possuir a área até 250 metros quadrados. Por 5 anos, vai utilizar para moradia. Uai, professora, aqui não tem plantio, não? Tornar a terra produtiva, não, gente. É área urbana, né? É área urbana. Então, aqui a gente fala somente na moradia. E como foi pensado aqui para ajudar, também temos o requisito negativo. Não ser proprietário de outro imóvel. Olha que maravigold. Professor, e a modalidade pró-família? Essa consta no artigo 1240A e ela vai acontecer quando você adquire a propriedade pelo exercício da posse daquele imóvel por dois anos de forma o quê, Brasil? Ininterrupta. 2 anos, só que tem um detalhe. Professor, é pró-família. É pró-família. Aí sabe o que rolou aqui? Sabe o que rolou? O abandono do lar. Professora, meu Deus, estou ficando aqui desesperado, porque tipo assim, professora, eu não aguentei mais o inferno que eu vivia e eu saí de casa e agora nós estamos providenciando o divórcio. Será que caracteriza abandono do lar? Não. Não preocupa. Abandono do lar é a pessoa que real, oficial, abandona o lar.
some, desaparece, não dá notícia, não tá nem aí para a hora do Brasil, não se preocupa com a manutenção do imóvel. Desapareceu, escafedeu-se. É isso. Sumiu. Esse é o abandono do lar. Então, quando a pessoa tinha ali uma propriedade de um imóvel, pelo regime de bens, por exemplo, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, dividia a propriedade daquele imóvel com a criatura e a criatura sumiu, desapareceu. Exercendo a posse de forma exclusiva por 2 anos. Por 2 anos, adquire o que, produção? Adquire a propriedade se o imóvel não ultrapassar 250 metros quadrados, tá? E aí ele dividia, a pessoa que ficou dividia a propriedade com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar. E aí vai continuar utilizando para a moradia, tá? A moradia da família, sua própria moradia, mas aqui também tem um requisito negativo, porque esse daqui é para fazer o bem. Não ser proprietário de outro imóvel, tá? Não ser proprietário de outro imóvel. Não ser proprietário de outro imóvel. E é isso. Vamos relembrar a questão? Vamos relembrar. Aliás, diz que usa o capião. Qual o número que você disca? 15, 10, 5, 5, 2. 15, 10, 5, 5, 2. Vamos ligar? Diz que usa o capião? 15, 10, 5, 5, 2. 15, 10, 5, 5, 2. Diz que usa o capião, porque aqui a gente tem os prazos. Quinze, 10, 5, 5, 2. 15, 10, 5, 5, 2. 15, 10, 5, 5, 2. Tudo bem? Vamos lembrar a questão? Lembra do João? Vamos recordar? Eu quero saber se o João adquiriu a propriedade. Vamos lá. João era funcionário da Maria, que tinha 98 anos. Há 30 anos ele era funcionário, Dona Maria pagava o salário dele. Aí Maria faleceu. Quando Maria faleceu, os herdeiros da Dona Maria nem foram lá no imóvel, largaram de mão. O João continuou morando na casa, realizou obras no imóvel, alugou a garagem para o vizinho. Ele foi dormir no quarto que era da Dona Maria e ali ficou morando. 11 anos depois, os filhos da Dona Maria mandaram o João desocupar o imóvel. O que o João vai responder? Alô? Usa o capião? 15, 10, 5, 5, 2? Eu adquiri a propriedade ou não? O que você me diz? Ai, professor, eu estou nervoso. Olha para o material. Olha o que a gente tem aqui. Roberta, ele não tem boa fé, porque a gente viu que boa fé é quando a pessoa ignora o vício. Pô, esse cara sabe que a casa não é dele. Professora, tô na dúvida, porque você disse que o detentor ele tem vínculo de subordinação. E aí, prof? O vínculo de subordinação é com alguém, não é? É com alguém, não é? É com alguém, não é? O alguém morreu. Se o alguém morreu,
que acontece? Rompimento da subordinação. Se rompe a subordinação e ele continua, o Brasil, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser possuidor. Só que ele é possuidor de má fé, claro, porque ele não ignora vício. Falar que a criatura é possuidor de má fé não significa dizer, ai, essa pessoa é um porra, é um merda de ser humano, ô gente ruim. Não é isso. Possuidor de má fé é a pessoa que não ignora, simplesmente sabe que ali não pode estar. E foi ficando. Possuidor de má fé não é a pessoa ruim, tá? Não é aquele que tá lá querendo matar as pessoas. Não. O senhorzinho aqui, bonzinho, ficou lá. Aí, ele é de má fé. Então, vamos lá. Ele poderia ter adquirido pela ordinária? Não, não poderia. Roberta, não tá falando que é em área rural, então a gente já descarta. Não tá falando que é em área urbana. Então, ó os gatos brigando. Então, a gente também descarta. E também não é caso de pró-família. Né? O que você me diz? É isso. Ué, professora, então tem um peguinha aqui. Qual é o peguinha? Brasil. Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua para te contar que a modalidade extraordinária e a modalidade ordinária pode ser abreviada. Abreviada. Ai, professora, socorro. Quando é que eu vou ter a extraordinária abreviada? Cai para 10 anos o prazo. Para 10 anos. Se o possuidor, pasmem agora, se o possuidor houver estabelecido a moradia e também, estabeleceu a moradia ou realizou obras ou serviços, Brasil, de caráter produtivo. Professora, pelo amor de Deus, e a ordinária, quando é que eu tenho? Socorro! Cai para 5 anos. Se a aquisição do imóvel tiver sido onerosa, a pessoa pagou pelo bem e posteriormente rolou o cancelamento do registro. Foi lá, fez o registro, pagou o preço, comprou, estava morando, e aí aconteceu alguma coisa e o registro foi cancelado. Diz que usa o capião normal 1510-552. 1510-552. Diz que usa o capião normal 1510-552. Eu vou ficar repetindo aqui até eu ouvir você. Vamos lá? 1510-552. Vamos dar uma de doido agora em casa, todo mundo gritando. 1510-552. A Jolie tá assim pra mim, o senhor. Eu quero agora o diz que usa o capião abreviado. Diz que usa o capião abreviada. 10, 5, 5, 5, 2. 10, 5, 5, 5, 2. 10, 5, 5, 5, 2. Curtiu? 10, 5, 5, 5, 2. Professora, o que o João vai dizer aqui? O que o João vai dizer? O João vai dizer
Vote em mim! 1510-552. Você não vai se arrepender. Eu vou te ajudar a usucapir o imóvel. Abreviada 10-5-552. Vote direito civil. O que o João vai responder aqui? O João vai sentar-se à cadeira e vai falar assim: prezados herdeiros, prezados, sinto informar a vossas senhorias que, quando Dona Maria faleceu, que Deus o tenha, porque quem tomou conta dela fui eu, houve o rompimento do vínculo de subordinação. Então, assim, para bom entendedor, meia palavra basta, digo a vocês, pura e simplesmente, que eu passei de detentor a possuidor. Tudo bem que eu sou um possuidor de má fé, porém, contudo, todavia, eu estudei direito civil com a minha professora Roberta Queiroz, a famosa Robertinha de Jesus, e ela me explicou que quando rompe o vínculo de subordinação, eu passo a ser possuidor. Então, eu consigo agora exercer atos de possuidor. E usucapião, pasmem vocês, senhores, filhos da Dona Maria, é uma forma de consequência da posse. E aí, eu, mesmo estando de má fé, eu adquiri a posse, ou adquiri a usucapião pelo exercício da posse, pelo período de, estou há 11 anos, mas quando passou 10 anos eu adquiri a propriedade. Aí o povo vai falar, mas mentira! Mentira, porque a usucapião é extraordinária, você de má fé, o prazo é de 15 anos. Aí ele vai pegar o telefone e vai falar, pois muito que bem, eu me recordo da usucapião, abreviada 10-5-552. Sinto lhe informar, mas a partir do momento que eu fixei minha moradia neste local, inclusive aluguei a garagem, inclusive fiz obras, porque eu conservei aqui o bem, eu adquiro a propriedade pelo decurso dos 10 anos e vocês rapem daqui, capo gato, vazar, porque o imóvel é meu. Aí o filho vai falar, mas você nem ajuizou nenhuma ação para pedir o reconhecimento. Aí ele vai dizer, otário, quando que eu adquiri a propriedade? Quando eu cumpri os requisitos. Uma eventual ação para reconhecer o usucapião é meramente declaratória. É só para o juiz me dar o documento para eu ir lá no cartório e transferir para mim. Porque a propriedade real, oficial, eu já adquiri quando eu cumpri todos os requisitos. Tem 1 ano, porque tem 11 anos que eu tô aqui. E vaza, que eu tenho mais o que fazer. Pois bem. E é isso, Brasil! E é isso! Tudo bem? Olha que maravigold! Olha que maravigold! Olha o tanto de coisa que a gente conversou a partir de uma simples questão da FGV e que a gente explorou tudo. E eu quero que você dê o print aí nessa tela. Oh, que maravigold! Diz que o usucapião 1510-552 abrevia 10-5-552. E é isso. E a gente termina aqui o nosso bloco de número 2. E a gente segue o bonde para o nosso bloco de número 3. E deixa eu te falar, vem tema bom por aí. Esse checklist tá maravigold. Tenho dito. Cheiro no cangote. Espero que o cangote esteja cheiroso, porque ninguém merece. Cheiro no cangote. Beijo da prof. Fica com Deus até o nosso bloco de número 3. Beijo.